Pré-adolescentes, vocês já passaram por alguma situação em que mentir parecia a melhor opção? Às vezes, mentir pode parecer o melhor caminho, mas também pode trazer sérios problemas para a nossa vida, hein? Cuidado, a Bíblia ensina que mentira não deve fazer parte do dia a dia do cristão. Da conduta do cristão, exatamente. Isso mesmo. Pois é, e sabe o que mais? Nós vamos estudar sobre isso na aula de hoje. Então, olá pré-adolescentes, boas-vindas à nossa 9ª aula dessa matéria muito interessante, falando sobre provérbios, os livros de provérbios, dando sábios conselhos. E na nossa aula de hoje nós iremos estudar sobre diga não à mentira. Meu nome é Abraão, você está na classe dos pré-adolescentes. Hoje a nossa aula é do dia 27 de novembro e nós temos aqui quem? Um convidado pra lá de especial, um homem da qual nós não somos dignos de ouvir falando. Temos que ficar em silêncio e prestar atenção em cada palavra de sabedoria que ele vai nos falar hoje. Evangelista Fábio, uma salva de palmas, glória a Deus. Seja bem-vindo, Fábio. Você falou que não é digno, eles vão tapar o ouvido. Não somos dignos de ouvirmos falando, nós temos que ficar em silêncio para aprendermos tamanha sapiência, né? Vamos dar boas-vindas ali, para os nossos alunos. Ele me chamou de sapo? Sapiência. O sapo com ciência. Sabedoria. A paz do Senhor, pré-adolescentes, muito bom estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, muito maravilhosa, na companhia de Abraão, do tio Abraão, que nos convidou para estarmos aqui aprendendo, falando sobre a mentira. Não vamos falar mentira, vamos falar sobre a mentira. Exato. Diga não à mentira. Exato. Vamos convidar eles para comentar aí embaixo. Comentem, compartilhem, deixem o like. Senta o like vocês. aí. Exatamente. Pode mentir não, hein? A aula tá boa? Se ela estiver boa, fala a verdade. Se não estiver boa, é só não falar nada. Mentir não. Exatamente. É melhor você não mentir. Não coloca ou coloca lá só uma carinha feliz. A gente já vai entender o recado. Carinha feliz a gente já vai entender. Então, nessa aula eu gostaria de dar também boas-vindas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao canal Marcas do Evangelho. Para nós é uma grande alegria termos a presença, a companhia de vocês aqui conosco, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos começar com a oração. Vou pedir o nosso evangelista para orar pela nossa aula e pelas nossas vidas. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por este momento para aprendermos mais da tua palavra, Senhor. Deus querido, Deus santo, nós sabemos, meu Pai, que o teu Filho é a verdade, é o caminho, é a verdade e é a vida. E nesta manhã, neste momento, iremos falar, Senhor, em contrapartida, meu Pai, sobre a mentira, Senhor, a qual o Senhor vai te contra a verdade. Deus, nos ensina, Senhor, coloque a tua verdade em nossos corações. Como diz a tua palavra, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Senhor, que a mentira, Senhor, não haja guarida em nossas mentes, em nossos corações e em nossas bocas, meu Pai. Abençoe cada lar, meu Deus querido, que está sendo ministrada esta aula nesse momento. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, oramos, crendo na resposta divina. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos para lá, vamos. Vamos lá. Dá-lhe Então, provérbio, aí hein? nós começamos na aula falando sobre, vocês já passaram uma situação em que mentir parecia a melhor opção? Você já passou por uma situação assim? Que mentir é a melhor opção? Parecia ser a melhor opção. Porque a Se eu mentira disser nunca que é uma boa não, opção. se eu dizer que não, eu vou estar mentindo na aula. Já começou aí. E com certeza a gente passa por momentos que mentir parece a melhor opção, parece o melhor caminho, né? Muitas vezes passamos por isso, sim. Sim. Pois é. E já teve qual a situação? Vamos aqui, ó. Ele falou que não ia perguntar isso, mas tá exemplo. bom. Tá, conta meu testemunho. Por favor. Um momento, tipo assim, aquele momento, tipo assim, que você mentir, por exemplo, às vezes, idade. Né? Certo. Idade, às vezes, vai passar por idade, né? Vai pro cinema, né? Tá vacinado? Tá, mas eu quero nem mostrar a carteira. Tá, passou. Pois é, né? Alguém aqui que não vacinou ainda. Não, não tô nem questionando se vacinou, não. Tô questionando o seguinte: falou você está vacinado, somente para entrar. Só para entrar. No cinema. Eu mesmo não fui no cinema na época que estava com pandemia. Eu não fui no cinema porque eu não me vacinei, então eu não fui.
a questão da maioridade, né, que eu vou para receber, pagar meia entrada, essas questões assim. Muitas vezes para isso, Abraão, para recebermos benefícios. Os benefícios. Parece a melhor opção, né? E vocês, pré-adolescentes, já teve alguma situação assim que vocês tiveram que mentir? Tiveram não, né? Vocês escolheram mentir. Não vamos mentir já aqui, né? Vocês não tiveram. Vocês escolheram mentir, né? Contar um caso que teve aconteceu alguma aí? comigo. Por favor. Estava tomando banho, eu era adolescente, tomando banho na lagoa, né? Aí falaram para minha mãe. E ela me perguntou se eu estava realmente lá na lagoa, sim ou não. E mentira parecia a melhor opção. Parecia. Eu falei que não, com certeza. Eu falei que não, tal, papai, bola. Não me apanhei naquele momento. Quando ela descobriu que era verdade, vai apanhar dobrado porque mentiu. Olha aí, ó. Apanhei dobrado porque mentiu. Uma vez eu fiz a mesma coisa quase que você. Menti para minha mãe. Eu coloquei fogo num matagal e aquele fogo, eu não imaginava que um monte de mato seco iria se alastrar o fogo. Nossa, não imaginava isso. Eu não imaginava fazer uma fogueirinha ali do lado do matagal seco. Não imaginava que iria também o fogo se alastrar a ponto de pegar fogo no barraco de uma senhora que morava do lado. Começou a se alastrar e quando eu vi, quase que pegou fogo. Graças a Deus, a minha avó gritando, meu filho! Aí conseguiram apagar lá o incêndio. Aí eu tive uma brilhante ideia, pensei, vou fingir estar dormindo. Minha mãe vai ter dó, vai olhar e falar, olha, meu filho é um anjinho. E não vai me bater, né? Aí ela não teve dó e me bateu dobrado. Deixa eu te falar, isso aqui é uma aula, não é confessionário não, tá? Tô falando que é confessionário. Ok, tudo bem. Mas e vocês? Infelizmente eu digo isso, todos nós somos pecadores. O único que é verdadeiro em tudo que diz, em tudo que faz, é Deus. Nós já podemos começar aí. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade... Definido, artigo definido, né? Não é uma, é a verdade e a vida. Então, nós já começamos aí. Deus, ele é a verdade. A verdade faz parte do ser dele. Nós, de outro lado, né, nós somos o quê? Nós somos pecadores. Pecadores. Nós nascemos no pecado, né? E a mentira já faz parte da nossa natureza. Mentir já faz parte da nossa natureza, né? Artigo definido, ele é a verdade, ele não é uma verdade. A verdade, ela não é relativa, ela é absoluta. Absoluta, não tem outra. Não tem meia verdade, não tem a sua verdade uma coisa, a minha verdade é outra. A verdade é verdade. O sinal está verde ou está vermelho? Está vermelho, né? É para todo mundo. Qual é a verdade? O semáforo, o sinal está vermelho. Então, o que é a mentira? A mentira é pecado, né, primeiro. E a mentira é afirmar exatamente isso, que algo verdadeiro é falso quando algo falso é verdadeiro. Mais ou menos assim. Qual é a camisa que você está usando? Qual é a cor? Azul. Não, ela é laranja. É azul. É laranja. E a pessoa continua insistindo, é laranja, laranja, laranja. Mas é óbvio que isso daqui é azul, né? A menos que a pessoa seja daltônica. Aí ela não vai estar enxergando ali, e realmente, nos olhos dela ali, mas de qualquer forma, aquilo ali ainda continua sendo azul. Negando a verdade. Ele está negando a verdade ou ele é um ignorante. Ele que tem os olhos defeituosos, né? Vamos colocar assim, ele tem uma normalidade no olho que faz ele enxergar aquilo ali de outra cor. Mas convencionalmente, essa é uma cor... Mas não muda a realidade do fato. Não. O fato é, a frequência, porque cada cor é uma frequência aqui, né? Uma cor é uma frequência de ondas, ok? Em luz visível. Essa frequência onda de luz, não, tá? Onda de luz, porque a luz também é uma onda. É uma frequência que emite a cor azul. Não tem como a pessoa falar que essa cor é outra. Por quê? Porque a frequência que ela está emitindo é essa, e ponto final. Então, a mentira ela tem como finalidade enganar ou falsificar um fato ou alguma coisa. Falsificada não, tá? Oi? Não é falsificada não, tá? Não sei, irmão, desculpa. Tá. Deus reprova a mentira, pois ele tem como pai
o diabo. A mentira tem como pai o diabo. A questão que você falou do azul aí, pecado, né? é azul a pessoa ignorar o fato, né? Ignorar o fato. Entenda, pré-adolescente, ignorar o fato não muda a importância dele. Mesmo que você esteja ignorando que a camisa é azul, ela não vai deixar de ser azul. Não. Né? Então, não ignore os fatos pensando que você vai ter benefícios. Não, sim, você vai ter malefícios. Né? A cor da camisa vai mudar porque eu quero. Por exemplo, a gente fala bem assim, ó, Deus não existe. É uma mentira. Né? Eu ignoro esse fato. Você está ignorando esse fato e você está mentindo. Deus, ele prova. Mas vai mudar a importância que Deus... Não vai. Ele prova a sua existência na criação e na palavra. Agora você falou aqui, né, que a mentira é pecado. Certo. E pecado é errar o alvo. O que é pecado? Errar o alvo. Certo. Toda vez que você peca, você erra o alvo. É mirar no alvo. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo. Olhando para o nosso alvo é Cristo. Uhum. Então, toda vez que você peca, você erra o alvo. Certo. E a mentira é um pecado tão sério. Tão sério. Às vezes a gente fala bem assim, a música é do diabo. Não sei o que é do diabo. A praia é do diabo. Não sei o que é do diabo. Mas a Bíblia só dá ao diabo uma paternidade. Só uma coisa que a Bíblia fala que o diabo é o pai. Fala para aí o que é. Então, é a mentira. A mentira, ela tem como pai, a Bíblia afirma categoricamente, Deus, ele jamais enganou alguém, nunca. Ele nunca mentiu e nunca mentirá. Não faz parte da natureza dele jamais, ele é a verdade. Nós já falamos isso aqui hoje. Então, nós podemos acreditar em tudo que Deus diz, em tudo, absolutamente tudo, ok? Se Deus ele falar bem assim, ó, vai lá na geladeira que tem um copo de café quente lá, ou ele falar bem assim, ó, ande sobre as águas, você pode acreditar que aquilo que ele está falando é a verdade, ok? E ele nos criou a imagem e semelhança dele, logo ele nos criou para nós também sermos verdadeiros. Então o 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho, ou seja, não mentirás, não minta. Ele já nos criou com esse mandamento no coração, ok? Mas, na linguagem se atual, Deus não mente, e ele nos criou a imagem e semelhança dele, quem criou a mentira? Né? Quem é o pai da mentira? Que era o que nós estávamos falando aqui. O lapeta, né? É Exato. lá, porque negócio de capeta não. Cai é Jesus, cai eu quero o Espírito Santo, cai eu quero bênção. O diabo é lapeta, para longe, para lá. Bem para lá, né? Para lá, né? Pois é, assim como toda boa ideia, as más ideias também têm um autor. A mentira tem outro nome hoje, você sabe, né? A mentira, ela tem o diabo como pai. Qual é o novo nome? Fake news? Fake news. Fake news. Fake, né? Fake, né? De mentira, news é porque notícia, tá? Mas notícia falsa. Notícia falsa. Fake, né? Fake, é uma coisa fake, né? Exatamente. Então nós temos ali, ó, o diabo enganou a Eva com algo que parecia bom, agradável. Uma meia-verdade. O Meia-verdade. perigo da meia-verdade. Ele não começou com a mentira, ele não já chegou falando uma mentira. A primeira pessoa que nós vimos que mentiu na Bíblia foi quem? Depois a gente vai ver, mas a meia-verdade, qual é o perigo da meia-verdade? É que ela parece a mentira. É que ela parece a verdade. Parece a verdade. Né? É uma mentira que parece a verdade. O que é uma meia-verdade, por exemplo? Por exemplo, lá no caso do Éden. Uhum. O que aconteceu no Éden? Não, Deus falou para não comer, aí Eva falou, nem tocar. Né? Eva falou isso. Não, porque Deus falou disso, certamente não morrereis. A diferença é, onde Deus colocou um ponto final, o diabo colocou uma vírgula. E continuou as suas meias-verdades. Ele criou discursos ali, né? Eu falo meia-verdade entre aspas, porque não existe meia-verdade. Mentira é mentira. Né? A gente fala meia-verdade porque a palavra meia-verdade é uma mentira... Como fala? Ela vem disfarçada, ela vem suave, ela vem, né, camuflada. Ela vem com uma boa aparência, né, de Isso. bondade. É igual, por exemplo, tem pecados graves que as pessoas elas falam, a gente pode mentir pro bem, né? Uma mentira pro bem. Pecadinho. Nós temos aí, por exemplo, Abraão, um exemplo na Bíblia. Abraão, ele falou, ela é minha meia-irmã, ela é minha irmã. Ele não falou, ela é minha meia-irmã, ele falou, ela é minha irmã. Só que ele escondeu que, na verdade, ela era uma irmã, a esposa dele, né? Mas era por parte de... Sim, mas aí é outra meia também, porque a meia... Era uma verdade. mentira. E houve Deus as consequências, né, dessas mentiras. Gravíssimas, né? E vários outros exemplos aí de meia-verdade. Então, o diabo ele enganou a Eva com a meia-verdade, certo?
Mas ele falou bem assim, ó, isso daqui é bom, agradável e faz bem. E viu a mulher que era agradável aos Olhos, né? Concupiscência da carne. Isso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você vai ser como Deus. Mas na verdade aquilo ali era uma meia-verdade. Por quê? A verdade era aquilo que Deus disse. Certo, se tornou semelhante a Deus. Mas e o fato que Deus tinha colocado de que no momento que eles comessem, eles iriam morrer? Esse fato permaneceu de pé. E eles morreram. Assim, Eva desobedeceu ao próprio Deus e acreditou naquela meia-verdade, né? E qual foi a primeira pessoa a mentir? Foi Caim. Caim, exatamente. Ele mentiu para Deus. O que ele falou? Não, ele não só mentiu para Deus. Ele chegou... Uma resposta horrível. Deu uma né? resposta assim para Deus como assim, sou eu guarda do meu irmão? Ou seja, vê se está aqui no meu bolso. Praticamente isso, eu guardo do meu irmão. Eu lá tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade para a vida do meu irmão. Ele matou a pessoa e ainda falou, não. Ele cometeu um homicídio, essa é a questão da mentira. Toda vez que a pessoa peca, por exemplo, Eva, primeiro desobedeceu, para depois tentou esconder. Ela não chegou a mentir porque Deus não tem como mentir, mas se esconderam. Sim. Aí, ali eles não mentiram, eles jogaram a culpa para cima do outro. Ó, foi Adão, foi Eva. Ele foi, tá fugindo, correr. No final, até Deus foi culpado ali. Até Deus colocaram a culpa. Sim. A mulher que tu me deste. Isso, ou seja, estava bem, estava de boa. Aí você me deu uma mulher, né? Jardim do Éden. Jardim do Éden, beleza, sozinho. Tudo bom, sozinho, né? Colocando aqui nome em animais, né? Tal. Aí, de repente, aparece a mulher, né? Faz uma declaração, depois fala que a mulher é culpada, né? E até Deus. Então, quer dizer, quando qualquer erro a gente faz, aí vem a mentira. Primeiro, desobedece, certo. Depois mente para ocultar a desobediência. E depois vai ainda talvez gerando mais e mais pecados. Mais e mais e mais mentiras. Né? É um ciclo de querer vicioso. Se esconder. Um ciclo vicioso. Então, o medo de ser punido, de levar uma punição, pode levar a contar mentira. Nós temos, por exemplo, os pré-adolescentes, ok? Eles têm o medo natural do ser humano, depois que caiu em Adão, de não ter amigos. Tem algumas pessoas que têm muito medo de ser solitária, né? Eu vou contar uma mentira aqui, eu vou parecer mais legal aqui naquilo que eu estou falando. Para ser aceito no grupo. Para ser aceito no grupo. Eu não vou dizer que eu sou cristão, porque se eu falar que eu sou cristão, as consequências que isso vai gerar, eu vou ter que dar um bom testemunho, eu não vou poder fazer e participar de determinadas atitudes, senão logo vou ser questionado, né? E o que você acha sobre isso? O medo de ser punido leva a contar mentiras. Geralmente vai falar, mentir para ser aceito em um meio. Só que é tão perigoso que às vezes você está naquele meio ali, você começa a mentir, é um ciclo vicioso. Certo. Você mentiu hoje, passou impune, vai mentir amanhã de novo. Passou impune, vai mentir amanhã de novo. E no final, aquele grupo que você queria ser aceito, depois eles vão te ter como mentiroso, eles não vão confiar em você. A culpa não é nem deles, a culpa é sua. Vai ser o próximo tópico, a gente vai falar sobre a mentira diminui a confiança. Então, Calma lá. Aí vamos voltar. Quer dizer, então, a questão de querer ser aceito, ser sincero, ser verdadeiro, até mesmo que o exemplo que Abraão deu, sim. É sobre não falar que é cristão. Além de estar mentindo, está negando a sua fé em Jesus. Está tendo vergonha de Jesus. Se o seu ciclo de amigos que você quer ter, não cabe Jesus, essas pessoas não servem para ser suas amigas. Significa também que aquela amizade, ela não é para você. Jesus, ele foi muito claro na palavra, de Deus, quando ele fala bem assim, não é Jesus, mas ele também fala sobre isso, vós sereis os meus amigos, se fizerdes aquilo que eu vos mando. Isso. E em Tiago também diz, adúlteros e adúlteras, ele compara aqueles que têm amizade com o mundo, ou seja, amizade com a mentira, com adúlteros. Infiéis, adúlteros. Ele fala bem assim, aquele que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então não tem aliança com a mentira. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E todo aquele que institui amigo do mundo tornar-se-á inimigo de Deus? Ou seja, para ser inimigo de Deus, Abraão, não precisa ficar xingando, brigando com Deus, não. É só ser amigo do mundo. Exato. Já é automático ser Exato. inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus eu não quero, não. Exato. E o Espírito Santo que habita nos crentes, ele também é chamado de Espírito Santo da verdade.
Significa que se tem mentira, ele não habita ali. Ele tem ciúme, ele é santo, né? Ele é santo. Ele é santo, não habita em casa suja. Ele é santo. Porém, quem estava por trás dessa mentira lá de Caim, dessa atual aí mentiras que nós vemos no mundo? Quem é que está por trás? Quem é que mente desde o princípio? Ele nunca esteve do lado da verdade. A mentira faz parte da essência dele, da natureza dele desde o princípio. Quando as pessoas mentem, elas estão obedecendo ao próprio diabo. Isso está escrito em João, no capítulo 8, versículo 44. Vamos ler o que está escrito? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele já fala que ele é homicida desde o princípio, mostrando que quem estava por trás do primeiro homicídio e quem estava mentindo desde o começo era o diabo. Então quando a pessoa mente, ela pede bênção ao diabo? Como assim? Benção, pai. Ela recebe ali uma... Não, benção, pai. Quer dizer, automaticamente quando a pessoa mente, ela começa a se parecer com Satanás. Essa é a verdade nua e crua. Quando a pessoa começa a mentir, ela começa a se parecer, porque é a natureza de Satanás, a natureza satânica. Vai mentindo, quer dizer, o diabo, interessante que ele nunca se firmou na verdade. Teve situações que o diabo falou na Bíblia, por exemplo, alguns endemoniados gadarenos. Uhum. O que temos nós a ver com Cristo? É contigo, Cristo, Jesus. Bem sabemos que tu és o Cristo. Uhum. Era mentira? Era verdade? Verdade. Paulo e Silas, em Filipos, e Lucas também estava, só que quem foi preso foi Paulo e Silas. Paulo e Silas. A mulher endemoniada falava o quê? Esses homens são servos do Deus vivo e vos anunciam a salvação. Era verdade ou era mentira? É verdade, preste atenção. Porque Paulo e Silas, assim como Jesus, não aceitou aquilo. Se fosse no dia de hoje, a gente passando ali, eu e Abraão passando ali, as pessoas falam isso, a gente fala de Deus. Discernimento de saber que não era Deus, era o diabo. Porque, Abraão, a verdade na boca do mentiroso, ela torna-se duvidosa. O camarada é mentiroso, é toda mentira. Quando ele conta a verdade, nem ele acredita que ele falou a verdade. Quanto mais o próximo. Então é isso, não aceite. Às vezes, eu não estou falando que o diabo, você pode ver, ele não se firma na verdade. Mas às vezes, ele quer jogar gato por lebre. Gato por lebre. E nós aceitamos, só porque falou uma meia verdade, olha só, hoje o diabo não veio com, você pensa que o diabo quer chegar até você com 2 chifrão, pé de pato, pé de boi, sei lá, aquela cauda feita de enxofre? Não, se chegar perto de você assim, você vai fazer 2 coisas, ou vai correr dele, ou vai botar ele para correr em nome de Jesus, e ele não quer isso, ele quer a sua atenção. Ele quer o seu ouvido, ele quer que você empreste o seu ouvido para ele mentir para você, para depois você emprestar a boca para ele, para contar mentira através da sua boca. Misericórdia, né? Deus tenha misericórdia das nossas vidas, não é verdade? Então, nós estudamos aí, nesse momento aqui, que a mentira, ela tem como pai o diabo. Ele é chamado de Lúcifer, como sendo um portador de luz, e nós vamos ver mais para frente, em 2 Coríntios 11, 14, fala que, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, ele transmite ali uma mensagem que parece ser positiva, parece ser verdadeira, mas aquilo ali é fantasia, para levar a outro propósito. Nós temos, por exemplo, o momento que Jesus, ele é chamado de Cristo, só que não era o momento correto deles terem essa revelação. Então ele estava falando em um momento inapropriado. Era uma verdade? Era, mas o propósito era qual? Da mesma forma, nós temos a outra sua citação que você deu, que foi? Paulo e Silas. Paulo e Silas. Qual era o propósito? Olha só. O propósito era mostrar, talvez, que aquela vidente ali, entre aspas, ela também fazia parte ali
daquele mesmo ministério de Paulo, né, que estava ajudando eles. Isso ali. fazer o misticismo religioso. O que é? Mistura religiosa. É dizer que a meia-verdade de alguma outra religião não cristã pode ser aceita também. Né? Como algumas religiões, por exemplo, que tem Cristo, não tem Jesus como Cristo, tem menos como profeta. Sim. Né? Então, essa meia-verdade. É interessante esse ponto, o tal do anjo de luz. O diabo ele é espírito. Ele se manifesta em forma corpórea, se Deus permitir também. Né? Assim como Deus permitir. Nunca vai aparecer até vocês se Deus não permitir. Né? E por isso constantemente oração, vigilância, porque estamos em uma batalha espiritual. E como eu falei, o diabo ele quer a nossa atenção. Ele quer a nossa mente. Ele quer que, olha só, ninguém diga, Tiago, ninguém diga de Deus, eu sou tentado. Porém, cada um é tentado, é traído pela sua própria concupiscência. A concupiscência sendo gerada da luz ao pecado, o pecado sendo consumado leva à morte. O diabo quer chegar na nossa mente. É por isso que é necessário o capacete da salvação. E o escudo da fé é para o quê? Apagar os dados inflamados de A Satanás. couraça da justiça, o cinturão da verdade para proteger também o nosso coração, né? A nossa mente, os nossos desejos, os nossos pés, a espada de espírito, orando em todo o tempo, com oração e súplicas. É realmente muito importante, porque é uma batalha. E a batalha principal que nós temos que ter em mente é que o diabo ele quer nos afastar de Deus. Ok? Para algumas pessoas, a mentira é tão natural que elas se acostumam com essa prática e passam a acreditar na própria mentira. Só que quando elas fazem isso, como nós citamos, é inimizade contra Deus. É contrária à natureza santa de Deus, certo? A esperança de vida eterna que Deus nos deu, ela é verdadeira. Né? E a palavra de Deus diz em Salmo 101:7, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Em Apocalipse 22:15 diz assim, bem claramente, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha, que ama e comete. Não é só cometer não, tem gente que ama também. É o mentiroso profissional. Exato, isso é muito sério. A pessoa ela não rouba, mas ela compra de quem rouba. Receptador, que é o pior. A pessoa ela não mente, mas ela concorda com o mentiroso. É igual o pastor ele amar falando, a mentira. Lá no céu vai ter várias pessoas que nunca se prostituíram. Vai ter várias pessoas que nunca adulteraram, mas por ela sempre ouvir e não repreender, por ela ficar ouvindo ali e compactuar ali, tendo amizade ali, ouvindo aquilo, ela acaba ficando fora do reino dos céus. Isso é muito sério. A mentira não se afasta de Deus. Geralmente a mentira às vezes nem nos afasta da igreja, mas só de Deus. Sim. Né? Às vezes estamos dentro da igreja vivendo uma mentira. Verdade. Vivendo uma mentira. Às vezes nós contamos tanta mentira que a nossa vida se torna uma mentira. Verdade. Né? Eu não sou fiel naquilo mais que eu creio. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, mas não sou mais fiel. O ímpio ou aquelas pessoas de outras religiões pagãs, elas são mais fiéis naquilo que ela crê do que nós. Exato. Porque já estamos contaminados pela mentira. A palavra de Deus ela diz em Tiago que crês tu em Deus, fazes bem. Os diabos, eles também creem. E eles creem e estremecem. Né? Agora, ó tu, homem vão. Né? Aí ele fala sobre a fé sem a obra, ela ser morta. Você diz que acredita em Deus, mas ama e pratica a mentira. E vive, isso é muito. E vive na obra do diabo, vive a mentira. Vive na mentira. Vive na obra do diabo. Faz a obra do diabo. Isso é muito sério, isso é muito grave. Então a mentira ela se disfarça da verdade. A meia-verdade, né? Da meia-verdade. A mentira pode parecer verdade, inclusive para o próprio mentiroso. Entretanto, a mentira não compensa. Elas afastam as pessoas e ferem um dos principais mandamentos de Deus, o amor ao próximo. Não é verdade? Interessante que você falou, tem gente que pensa que falar a verdade é ser bruto.
Eu falo a verdade mesmo na cara. Eu falo o que Engraçado. penso, mas se você pensa besteira, meu camarada, para de falar Ai, besteira. A pessoa dá mais patada do que o boi selvagem de É Bazan. igual- Não, pessoa se vive- você pensa que falar o que pensa é virtude, não. Sabe o que é virtude? É pensar no que fala. Conte até 3, conte até 10, conte até 100, conte outra vez. Sim. Mas pense no que fala. É porque eu falo a verdade mesmo, e dou a quem doer. Eu prefiro uma grossa verdade do que uma suave mentira. Pensa que ser verdadeiro é ser bruto. Né? Jesus disse, aprende de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. E quem falou isso foi a verdade, Jesus. E encontrareis descanso para vossa alma. Isso é muito grave também. Aí você vai assistir essa aula? Ai, meu Deus. Tá tudo bem, César. Ah, meu Deus, glória a Deus por tudo. Ele normalmente dá patada. Mas também não significa que a gente não pode ser severo, igual nós temos, por exemplo, o nosso querido e amado pastor Jairo. Às vezes ele é muito grave ali no que ele fala. Às vezes eu tô ali na projeção ali e eu faço algumas coisas ali muito inadequadas na projeção. E não só na projeção, em outros ministérios também, né? Não, mas aí Pastor ele Jairo tá vem com a cajadada. Sim, mas aí se chama repreensão. Isso, a palavra de Deus diz o quê? Repreensão. A tua vara e o teu teu cajado me consola. Aí, isso aí é repreensão, é trazer para próximo, né? Isso aí é repreensão. Não é questão seguinte, é uma verdade que é repreensão, mas é uma repreensão. Não retire a vara da Esther. Para. Aquele que corrige, né? Para com isso, que esse vídeo vai aparecer na conselho tutelar. Para com isso. Não, é a vara da palavra. É Olha brincadeira, Jesus. Jesus, uma hora ele estava falando para Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No outro momento já estava falando para ele, repreendendo ele seriamente. Para trás de mim, que serve como no mesmo Satanás. Calma aí. No mesmo capítulo ali, Jesus fala para Pedro, né? Faz a pergunta, né? Quem diz os homens que eu sou? Mais que vós quem diz? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas. Para Jonas, né? É isso mesmo. Porque não revelaste nem a carne nem o sangue, ou seja, a revelação foi Deus que revelou, mas Deus o revelaste, né? E eu te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, né? Tu és Petros, uma britazinha, essas britas de construção. E sobre essa Petra, rocha, Jesus, ou seja, sobre a revelação de Pedro, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre Cristo, não é sobre Pedro, não. Pedro falou um monte de vezes. Mas quem revelou foi o Espírito Santo, né? É de Deus, Pedro é usado por Deus. Aí ele começou a crescer e estufou o peito. Aí, logo na frente, Jesus falou: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer. Não vai morrer não, porque eu sou de Deus. Eu sou homem de Deus, você não morre não. Apartai de mim, Satanás. O mesmo Pedro, viu? Mesmo homem foi usado. Olha o perigo. E Pedro, um apóstolo, um grande apóstolo. Imagina eu, né? Deus tenha misericórdia de nós. Esse é um assunto muito sério. É um dos assuntos mais sérios e graves que nós temos. Ok? A mentira nos afasta das pessoas. Sim. Que, né? Você gosta de ser enganado? Eu não. Né? Estou cansado de ser enganado. E aí que mora um dos maiores problemas que o mentiroso pode ter. Ele pode perder a confiança das pessoas, que foi o que você já falou. Tem aquela história de um menino que vivia falando: a cidade está pegando fogo, a cidade está pegando fogo. Aí eles iam correndo com os baldes para apagar, chegavam os bombeiros, chegava lá, era mentira. Assim. Aí ele, rindo. Aí um dia ele: a cidade está pegando fogo, a cidade está pegando fogo. Aí todo mundo desacreditou ele. Não, que isso, era mentira. É sério, é minha casa que está pegando fogo. Não, que isso, ninguém vai acreditar mais em você. Aí eles foram e não acreditaram. Era a casa dele mesmo que estava pegando fogo. Morreu a família dele toda por causa dessa mentira. Aproveitar essa deixa aqui. É uma história, mas vou aproveitar essa deixa aqui. Eu conheço uma história verídica dessa, de uma pessoa que estava fingindo que estava morrendo afogado e uma hora realmente deu cãibra e se afogou no Rio Jucu. Mas eu quero dizer para você, pré-adolescente, você que está ouvindo isso aí, tem uma questão que ele falou, uma mentira que muitas pessoas gostam de contar. Pega o telefone 192. Meu Deus do céu. Trote para o SAMU, trote para a polícia, tem mais medo, né? Sabia que
o seu primo, né? Meu primo, ele trabalha lá, uma das coisas que mais acontece lá. A minha irmã também, ela trabalha, ela é enfermeira, trabalha no SAMU e ele trabalha no atendimento. Então É ele, o Gleidson. É o Gleidson, Nosso tio Gleidson, ele Então, o que trabalha no acontece? SAMU, Gleidson. São muitas chamadas trote. Enquanto aquela ambulância está se locomovendo para atender um trote, alguém pode estar precisando verdadeiramente Ou de uma ambulância então a e pessoa morrer. liga pra ambulância, meu dedinho aqui, ele... Mas aí menos também grave. tem os médicos lá, tem um médico lá no SAMU lá dentro, lá, né, para fazer a Aí ele avaliação. pergunta, você realmente está precisando? Tô precisando. Aí chega lá, é um arranhão. Mas tem aquelas o pior é a má fé, né? A má fé, né, da pessoa fazer um trote brincando. E aquela ambulância que estava se locomovendo para o seu trote poderia estar salvando vidas. Exato. Pessoas podem morrer por causa da sua brincadeira. Exato. Não minta e nunca faça trote, principalmente para o SAMU. Para a polícia mesmo, né? Para ele chegar a descobrir sua casa, né? O trote, né? E consegue. 190, 192, 193 e o 91, que é a Polícia Rodoviária Federal, não são telefones para fazer trote. Aliás, nenhum. Não troteia Mas nunca ninguém, faça não. isso, né? Nunca minta. Nunca minta. Provérbios 6 diz assim, olha só. Provérbios 6, do 16 ao 19, diz: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr ao mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa 7ª que ele abomina, né? Mas essas 7ª, todas essas 7 aqui, se você for Aborrece. reparar, aborrece, e abominável é a última. É a 7ª. Mas isso tudo tem a ver com a mentira. Sim, ué. Você pega aqui, por exemplo, olhos altivos. É uma pessoa que está mentindo, falando sobre... Achando que é o tal, né? Mentindo para ela mesmo. Língua mentirosa, mentira. Mentira. Mãos que derramam sangue inocente. A pessoa que está cometendo ali um ato. Ou a Bíblia também diz que aquele que odeia o seu irmão é mentiroso. E a Bíblia também diz que aquele que odeia não está na verdade. Então está na mentira. Quem não ama ainda está na mentira. E a 7ª mãos que derramam sangue inocente, a mesma coisa. O coração que maquina pensamentos perversos. Mentira. É perverso. Pés que se apressam a correr para o mal. Mentira. A testemunha falsa que profere mentira. Mentira. E o que semeia contendas entre os geralmente irmãos. quando semeia Então contenda o é que mentiroso. Deus odeia e abomina? Mentira, mentira. Geralmente, o que é semear contenda? Olha só, vou dar um exemplo para você. Eu vou falar com o Abraão aqui, né? Eu vou falar da Amanda. Tá lá. Vou falar para a Amanda que ela não está ouvindo a gente. Não. Abraão, sabia que a Amanda... falou isso. Sabia que a Amanda é assim. Eu fico meia hora falando do Abraão, que a Amanda Aí o Abraão, para acabar a conversa, fala Eu pego esse do Abraão e transformo num livro contra a Amanda, no dossiê contra a Amanda. E chega lá, Amanda, você não sabe o que o Abraão pensa de você. Aí, quer dizer, eu levo e traz, eu contento. Às vezes também tem a situação seguinte também, adolescente, pré-adolescente. Fala você, eu vou com o Abraão, poxa, Abraão, fulano fez algo comigo, eu não gostei. Tipo assim, eu falei isso pra ele. Mas o bendito Abraão vai lá e fala pra pessoa. Na hora, vai correndo. X9. Vai correndo, não é pra falar. Tá igual o diabo, fazendo coisa do diabo. Olha lá, ó, tá... Servo de Satanás. Né? Não seja servo de Satanás, não. Não seja usado por diabo, não. Não semeia contenda, não. O Satanás semeia significa adversário. Então você está sendo um adversário, trazendo contenda. Contendeiro da casa de Deus. Para com isso. Misericórdia. Eu já falei pra você parar com isso, já, né? Vai, continua. As pessoas, elas se afastam do mentiroso. Quem poderá viver só e sem a credibilidade e a amizade de outras pessoas? Um mentiroso. Ele vai viver nele mais, né? sozinho. Oi? Ninguém acredita. O pessoal assim, lá vem ele com as mentiras dele. E quem mente, ele também desrespeita o seu próximo. Quando alguém mente para o outro, além de não respeitar, está agindo de forma egoísta, pensando somente nos ganhos que terá com a mentira, esquecendo-se do sentimento ruim que pode causar no próximo. No entanto, a Bíblia orienta a nós amarmos. Isso está escrito em Mateus 22:39. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 em 2 mandamentos. Né? Amar o teu Deus e ao teu próximo. E o segundo é semelhante, é igual. Igual. Semelhante, né? E nós vamos ver isso mais pra frente. Aí quando fala, como é que é?
Aí está falando assim, e Jesus resumiu em 2. Por quê? Então pode matar? Pode. Você quer matar, mata. Pode roubar? Rouba. Você pode levantar falso testemunho? Pode. Pode mentir? Pode, mas você tem que cumprir o segundo mandamento. Qual que é? Amar o teu próximo a ti mesmo. Epa, lascou-se então não agora. vai ter como fazer isso daí. Como é que eu vou mentir para você se eu te amo? Exato. Como é que eu vou te matar se eu te amo? Como é que eu vou levantar falso testemunho se eu te amo? Então, o princípio, o distintivo, a farda do cristão é o amor. Glória se você amar o próximo, você não vai conseguir fazer nada daquilo mais. Nada. E em Efésios 4:25 diz assim, por isso deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, nós somos igreja. Como que o seu mindinho vai mentir para o seu polegar? Não pode. Nós somos irmãos, nós somos cristãos, e cristãos é mini-cristos, e Cristo é verdadeiro, ele é a verdade, então nós não podemos mentir. Colossenses 3:9, inclusive é o nosso textuário de hoje, diz: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Eu vou falar uma coisa assim, muito séria aqui, tudo aqui é sério, mas assim, Sim. é um testemunho. Às vezes a gente mente para querer agradar a pessoa. A pessoa está sofrendo, está com a dor, aí mente. Isso acontece muito em situações de doenças. A pessoa está no leito da morte, aí a pessoa, vai ficar tudo bem. A Esté, ela perdoa a mãe, a Esté perdoou a mãe, a Esté tinha 4 anos de idade. Uhum. Como é que eu dei a notícia? A pior notícia que alguém pode dar, né? Eu dei a notícia para a Esté. Geralmente eu vejo pessoas falando o seguinte, sua mãe foi viajar, seu, né, fulano, essa mentira. Para um propósito bom. Para um bom propósito. Eu cheguei para ela. Não existe propósito bom. Falei com ela, você lembra? Porque a mãe dela já ensinava ela sobre, Cristo, sobre os ensinamentos há 4 anos de idade, que a mamãe falava que Jesus ia voltar, vai buscar a igreja, tal, que nós vamos morar no céu, tal. Assim, então, hoje Jesus veio para a mamãe, de uma forma assim, né? E falei para ela. Então, desde do acontecido até hoje, as pessoas falam, e a Esther pergunta pela mãe? Não pergunta, porque ela sabia onde ela estava. Porque ela foi ensinada na verdade. E foi difícil falar essa verdade. Foi difícil, e essa foi a dura verdade, né? Falada não com grosseria. Sim. Mas não foi uma doce mentira. É pesado. Não foi enganada. O momento que poderia justificar uma mentira, não foi justificada. Porque a verdade, colocar ali uma atenuação, né? Fala que foi viajar, que mamãe está em tal lugar, aí o tempo vai esquecendo, ela vai perguntando, leva um psicólogo, leva um psicótico, não foi assim. Né? Inclusive, ela passou depois para um psicólogo e quando ela começou a frequentar a igreja aqui, foi batizada com o Espírito Santo, a psicóloga deu alta nela, falou que depois disso ela melhorou 100%. Glória a Deus. Deus em Cristo, né? É muito bom. Desculpa a voz da embargada aí, mas continua, Hebrão. A verdade sempre é bem-vinda. A verdade sempre é bem-vinda. A mentira nunca é bem-vinda. O médico, quando a doutora veio me dar a notícia, ela falou de uma maneira bem suave também, falou, né? E é assim, mas não falou mentira. Ela vai estar ali mais tempo, não, né? Ele não suaviza, né? É claro que vai chegar, o médico vai chegar, doutor, como é que está o paciente? Morreu, não vai chegar assim. Vai suavizar. Não é uma meia verdade. É uma verdade, né? Infelizmente o paciente se encaminhou para o óbito. Doutor, isso é grave? Não sabe nem o que é, né? Mas é assim, a verdade sempre é bem-vinda. Não importa a situação, ela é bem-vinda. Não. E é preciso sempre falar a verdade, né? Jesus, ele mesmo não mentiu para nós em momento nenhum. Ele começou a falar que nós iríamos enfrentar aflições no mundo. Ele disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele disse, né? Então, ele falou sempre a verdade conosco. Ele falou que no mundo nós seríamos como ovelhas a lobos, a matadouro, né? Então, como que é uma ovelha no meio de lobos, né? Repete, você falou assim, o quê? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo. Tem uns que colocam uma... E vós vencereis. Vós vencereis se você tiver fé. Mas no versículo está assim, não. Se você tiver obra. O versículo está... E a obra da verdade. Porque eu venci o mundo. Mas Paulo fala que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se amou. estiver fora de Cristo, fora da verdade,
Não vem Sem colocar Jesus você nem empata, só perde. É. Nem empate, você vou empatar, você só vai perder. Então Deus, ele odeia a mentira. E para que haja a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, é necessário nós sempre falarmos a verdade. Quando nós obedecemos a Deus, nós conhecemos a verdade e nós somos libertos. Agora nós temos aqui uma dinâmica para fazer aqui com o nosso querido evangelista. Vamos lá. Tudo ok? Vamos lá. Eu vou falar perguntas para ele e ele vai me falar alguma mentira, certo? E de acordo com o que ele vai mentindo, eu vou mostrar o que acontece com o mentiroso. É igual o Sansão, né? Sansão, ele começou mentindo, ele começou mentindo até que ele falou a verdade. E quando falou a verdade, deu mal. A mentira já era terrível, né? A mentira já era terrível. Vai lá. Você tem filha? Não. Aí o que acontece? Vai enforcando o pescoço até mim. Você quer que enforque o pescoço? É pior, né? Vai. A mentira vai enforcando a gente mesmo. Meu Deus, eu acho que não é uma boa ideia não, hein? Vai. Você tá usando a camisa azul? Laranja. Se enforcou. Os mentirosos vão pro céu? Vão! O céu é ruim? É! Meu Deus. Misericórdia. Rapaz. Eu tô ficando... Ele tá ficando roxo! Ah, meu Deus. Deixa eu ver alguma outra mentira aqui. O que eu vou perguntar? Meu Deus do céu. Essa aula tá sendo rápida. Não deixe de contar mentira. Não deixei fazer aquela pergunta não, Deus. Ai, meu Deus. Vai lá, chega de mentira também, né? Já tá bom, vocês já entenderam. Então vai indo. O que acontece aqui? Eu vai me sufocando, né? Embaraçando. O pecado de tão de pé dos odeiros me embaraça. Exato. E quando vê a pessoa lá... Que é isso? Não, essa parte você não falou não. Que é isso? É pra mim fazer a dinâmica. Agora eu vou ter que cortar. Eu queria ter passado em volta do seu corpo, né? Não no seu pescoço. Agora você tem que tomar cuidado aí. Meu Deus do céu. Pera aí, machucou. Que isso? Para com isso. É mentira! Olha, o nome disso daqui, ó, é a verdade. A verdade, ela nos... A verdade é como uma espada e dois gumes. Essa aqui só tem um gume só, né? Mas é dois gumes, né? A verdade é como uma espada e dois gumes, né? Mas é. E esse sangue aqui, Abrão? O que a gente faz com ele? Sangue fake. Para fins de ilustração. Meu sangue é doce. Tá, ketchup, irmãos. Diabetes. Nem chegaram lá. Ih, eu tô com diabetes, sangue doce. Então, a verdade como estilo de vida. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações e efetua uma obra transformadora em nossas vidas. E conhecereis a verdade? E ela vos libertará. Então, deixamos de lado o nosso velho homem, com os seus costumes pecaminosos, e nos vestimos de uma nova natureza verdadeira. Então, quando a gente aceita Jesus, a verdade não é mais uma opção apenas, é um modus vivente, uma maneira de viver. É um estilo de vida, verdade. Exato. A Bíblia de Deus é a verdade que nos santifica. Está escrito em... Santifica-os na verdade, João Pai. 17, a tua palavra é verdade. Sim. Portanto, abra mão da mentira e obedeça a Deus. Pois aquele que diz que conhece a Deus, mas não obedece, também é considerado mentiroso. 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu o conheço, falando de Deus, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, você dizer, eu conheço a Deus, mas você não guardar os mandamentos dele, significa que você não conhece a Deus verdadeiramente. E aquele também que fala assim, eu amo só Deus e não amo o meu próximo, ele é o quê? Mentiroso. João também. fala, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu próximo, ele é mentiroso. Sim. Como pode amar a Deus que não vê e não amar o próximo que vê? Então não adianta, eu amo a Deus, mas não amo fulano. É mentiroso. É. Portanto, falar a verdade é um mandamento inegociável. Não abra mão de falar sempre a verdade. O cristão é conhecido por seu testemunho de integridade e honestidade.
Glória a Deus. Nós somos testemunho por de isso. Jesus, né? E Jesus é verdade. Somos Jesus. testemunho da verdade. E ele é a verdade. Nós também temos que falar a Porque verdade. no tribunal, quando eles colocam no tribunal, promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais. Promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais além da verdade. Aí coloca a mão na Bíblia, prometo. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade. Está prometendo sobre a verdade. Falar a verdade sobre a verdade. Amém. A Bíblia, ela não contém uma verdade, ela é a verdade. Glória a Deus por isso. Então é isso. E nós finalizamos aqui, né? O principal de tudo, no meu ponto de vista, é Jesus, ele veio para nos libertar da mentira, do pecado. Não tem outro propósito de Deus. Deus, ele veio para nos tirar da mentira. Ele veio nos libertar do quê? Do pecado. E o pecado é o quê? A mentira. Tudo aquilo que é mentira é pecado. Qual é o aumentativo de mentira? Mentirona? É mentira. Diminutivo de mentira? Mentirinha? Não, não existe mentira, é mentira. Não existe mentirinha. É uma mentirinha de leve. Né? Rapaz, mas o complicado é na hora de fazer o tal da surpresa para o irmão, né? Oxe, Jesus amado. Pois é, fazer uma surpresa de aniversário, porque a pessoa não pode mentir. Então, pessoal, é muito complicado. Vamos prestar atenção em tudo que a palavra de Deus nos diz. Vamos saber também que Mas fazer a surpresa Bíblia não é diz- mentir, não. Você não falou que não vai fazer surpresa para a pessoa? Mas aí você tem que esconder algumas coisas. Omitir. Pessoal, Omitir? omissão, cuidado. Pessoal, vamos também agora encerrar nossa aula falando sobre a oferta. Vamos ofertar na casa do Senhor com alegria. Aqui embaixo está aparecendo os meios digitais para nós ofertarmos na casa do Senhor. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Voltamos, glória a Deus, e estamos encerrando a nossa aula de hoje. Olha, Voltamos a pra Bíblia diz bem assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque nos últimos dias virão muitos dizendo, eu sou o Cristo. Não acrediteis. Quando alguém chegar falando bem assim, ó, eu tenho uma nova revelação. Não existe uma nova revelação. Tudo que Deus ele tinha para nos revelar, ele já nos revelou através da palavra dele, através do Espírito Santo de Deus que inspirou homens para escrever aqui na Bíblia o nosso manual de fé. Paulo disse, ainda que eu, outro anjo,
ou um anjo, né? Outro anjo. não, ou um anjo. Outro apóstolo ou um anjo venha Anuncie pregar o evangelho. outro evangelho, além desse que vos tenho anunciado, seja considerado maldito, ou Anátema. seja, é uma mentira. É uma mentira. Então, o único evangelho é que Cristo é a verdade. E Ele que nos liberta. E Ele nos liberta através do seu sangue. Ele nos perdoa os nossos pecados, Ele perdoa todas as nossas mentiras, Ele perdoa tudo aquilo que nós fizemos de errado, e Ele quer que nós vivamos uma nova vida, não uma vida mais de mentira, mas Ele quer que hoje a nossa vida seja pautada na verdade. Glória a Deus por isso. Se você amar a verdade após conhecer a Cristo e continuar nela até o fim, você será salvo. Mas se hoje você está na igreja, mas amanhã você ir para o lado da mentira, Deus ele não vai permanecer com você. Você vai para o inferno junto com todos aqueles que amam e praticam a mentira. É isso que a palavra de Deus nos diz, não é, evangelista? É isso aí. E quer saber de uma verdade bem legal? Eu Posso quero. falar? Pode. Hoje à noite tem culto aqui Glória a na Deus. Marcas do Evangelho. Com mais verdade. Ficamos, a partir Que das liberta. 18... Posso falar? Hoje à noite, a partir das 18 horas, aqui em Campo Grande de Cariacica, próximo a UNSS, atrás da Câmara de Vereadores, na Antiga do Coro. Sim. A Igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho. Estamos esperando você, pré-adolescente, estamos esperando você e toda a sua família para cultuar Deus conosco, para conhecer a verdade. E conhecer Sim. a verdade, ela vos libertará. Sim, eu gostaria de só finalizar também com um ponto muito importante. Deus ele diz que nos últimos dias as pessoas elas iriam esfriar com o seu amor. E também fala sobre o joio estar misturado no meio do trigo. Então tome muito cuidado. Não saia olhando aí, olha, aquele irmão ali é mentiroso, aquele outro é mentiroso. Olha para si mesmo. Olha bem para si, será que o Espírito Santo da verdade está em mim? Né? Aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que já está na verdade, se santifique ainda mais. Não basta você falar, já chega. Não, a verdade, ela é até o fim. É até um dia nós alcançarmos a perfeição em Cristo Jesus. Essa aula foi para você mudar de vida, não é para julgar o irmão não, tá? Para você parar de mentir, não é para julgar Exato. quem não é mentiroso não. Amém, verdade. Tá bom? Pra Vamos mim orar pra para mim nós também. encerrarmos? Como você está aqui, para nós é uma grande alegria. Ore por nós, evangelista Fábio. Senhor Deus, te damos graças, meu Deus, por esse momento maravilhoso, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque deitamos, dormimos e levantamos e aprendemos a Tua palavra nesse momento. Ó Deus querido, é porque o Senhor nos tem sustentado. Ó Senhor, conceda-nos um dia em paz na Tua presença, meu Deus, que esse dia possa ser frutífero, onde podemos ganhar vidas para Ti. Ó Pai, através do nosso testemunho fiel e verdadeiro, meu Deus, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, crendo na grande verdade do arrebatamento da igreja, que o Senhor irá voltar para nos buscar. Ó Senhor, confiando nessa promessa, oramos a Ti gratos por tudo, em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Amém. É isso aí. Até Bye. mais, tchau.